Então, turma, vamos começar aqui agora falando sobre as empresas estatais. Estou partilhando o... Estão vendo aí? Tá ok? Sim. Beleza. Ok. Então, vamos lá, gente. Começando, né? Essa expressão empresas estatais. Essa expressão, cuidado, tá? Porque normalmente, quando a gente abre os livros, ela costuma ter um caráter mais genérico, ou seja, às vezes os livros, né, a doutrina, ela utiliza para poder justamente falar sobre todas e quaisquer entidade, seja civil, seja empresarial, que for controlada pelo poder público. Então, empresas estatais, né, a gente tem que entender de uma forma muito ampla. Qualquer empresa que for controlada, a gente fala que ela é estatal pelo controle, tá? Independente se é empresa pública, independente se é sociedade de economia mista, o que vale contar aqui é o controle. Então, olha só, a expressão empresa estatal ou também empresa governamental, tá? Às vezes a gente vai ver que é utilizado muito também a expressão empresas governamentais. Tem um caráter genérico sendo utilizado por parte da doutrina para designar todas as entidades civis ou empresariais que são controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Ou seja, o que importa aqui, para designar se a empresa é estatal ou não, tá? Seria o controle. Qual é o tipo de controle que o poder público perfaz aqui sobre essas empresas? No entanto, pessoal, quando a gente fala de direito administrativo, né, vai nos interessar aquelas que fazem parte da administração pública indireta, tá bom? Então, não são todas as empresas que são controladas pelo Estado que nos interessa aqui na nossa disciplina, não, tá bom? A gente vai entender, ó, que dentro desse conceito amplo de empresas estatais, a gente tem também as chamadas de empresas públicas, a sociedade de economia mista, e essas duas, né, esses dois tipos aí, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, que fazem parte da administração pública indireta, tá bom? Então, às vezes, a gente vai ter outras empresas com outras naturezas que também são controladas de alguma forma, direta ou indiretamente, pelo poder público, mas não são designadas como empresa pública ou como sociedade de economia mista, tá? Então, aqui, neste momento da nossa disciplina, como nós estamos estudando a administração pública indireta, nós vamos falar apenas de empresas públicas e sociedade de economia mista. Pessoal, diferente da forma que a gente viu as autarquias e as fundações, nesse momento nós vamos estudar as duas em conjunto, tá? Por quê? Porque essas duas espécies aí, empresas públicas e sociedade de economia mista, elas têm muitos aspectos em comum. Então, é mais fácil a gente apenas diferenciar, perceber os pontos em comuns entre elas, diferenciado que a gente vê primeiro um tipo e depois a gente fazer um repeteco vendo o segundo tipo, tá bom? Então, observem que é o seguinte, são realidades diferentes, são empresas diferentes, têm características diferentes, não tudo seria uma coisa só, mas a gente vai estudar aqui, tá? De uma forma mais coligada, para a gente realmente perceber quais são os lados em comum e quais são as diferenças, combinado? Então, atenção, porque nesse momento eu não vou fazer um slide só de empresa pública ou só de sociedade de economia mista. Combinado? Vai estar tudo aqui junto para vocês.
Bom, então vamos lá, pessoal. Para início de história, vocês vão se lembrar aí, quando a gente começou a falar das entidades, né, que compõem a administração pública indireta, vocês vão lembrar do Decreto-Lei 200 de 67. O Decreto-Lei 267, eu vou frisar aqui para não ter dúvidas, né? Eu já frisei isso várias vezes, mas voltando aqui, ele é um decreto federal, ou seja, eu estou falando de como funciona a administração pública indireta no âmbito da União Federal. Eu não estou falando no âmbito dos estados, dos municípios. Por quê? Cada um desses entes federativos, né? Cada estado, estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, estado do Rio, prefeitura de Belo Horizonte, prefeitura de Contagem, por aí vai, eles poderiam, através, né, do seu poder executivo e do seu poder legislativo, criar, ok? Regras, regulamentos específicos sobre a administração pública indireta desse ente. O que acontece é que o Decreto-Lei 200, ele, de certa forma, ele oferece um certo amparo legal para que os demais estados e os municípios, eles possam ter como norte, tá? Então, a definição formal aqui que a gente está estudando aqui, ele está dentro do Decreto-Lei 200, ou seja, um decreto federal. Então, a maioria das características, igual essas que eu estou falando, vou começar aqui com vocês, tá lá. Significa que eu posso dar certeza de 100% de que todos os estados, todos os municípios, todos os poderes aí de administração pública direta vão criar as mesmas regras para a criação de empresas públicas, de sociedade de economia mista, etc? Não. Mas o que eu posso dar garantia para vocês é que, se eu tenho uma lei federal, né, que dá um certo norte, uma certa orientação, é claro que os estados e municípios acabam por repetir, né, por tomar como base aquilo que já foi feito, que já foi estudado, que já foi norteado pela União Federal, tá bom? Ok? Então, observem isso que eu quero falar, porque às vezes, dependendo, né, do tipo de questão, vai falar assim, então é só eu buscar no decreto? Não, se eu estiver falando especificamente de uma empresa pública a nível estadual, eu preciso buscar quais são as diferenças, quais são as exigências que foram instituídas pelo Poder Executivo daquele estado, tá bom? Mas de uma forma genérica, como a gente está objetivando, né? OAB ou concursos, de uma forma genérica, quando essa parte da matéria envolve esse tipo de questão, normalmente a gente busca esses conceitos dentro da lei federal, né? Então a gente só faz essa ênfase para vocês ficarem espertos e lembrarem de que a gente está falando de uma lei, de um decreto-lei federal. Ok? Já tem isso, já é uma coisa muito assim, falada na própria doutrina, né? Que a prática, na verdade, ela apenas dá um direcionamento, tá? Porque o objetivo foi para dispor sobre a administração pública indireta da administração pública da União, tá bom? Beleza? Então tá, olha só, lá nesse decreto-lei 267, quando ele fala, né, sobre as empresas públicas e sociedade de economia mista, eles vão falar três aspectos muito semelhantes para as duas formas de empresa. Então, observem isso. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas vão ser pessoas jurídicas de direito privado, né? Então, não falamos mais de direito público, falamos de direito privado.
Além disso, tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, elas vão ser criadas por lei. Até aí não tem dúvida nenhuma, porque já falamos muito de autarquias e fundações que também são criadas por lei, né? Agora, o mais interessante de tudo é o desempenho de atividade econômica, tá? E aqui, dentro desse desempenho de atividade econômica, eu tenho, na verdade, até uma divisão aqui dentro da doutrina, que seria essa atividade econômica é um sentido meio amplo, tá? Sendo que eu poderia explorar a atividade econômica, mas eu também poderia, através das empresas públicas e sociedade de economia mista, prestar serviços públicos. E quando eu presto serviços públicos, eu também estou desempenhando atividade econômica, tá bom? Não estou explorando só por explorar a atividade econômica, né? Eu também estou explorando aqueles serviços que eu, Estado, deveria aqui ter que posicionar, ter que privilegiar para a minha população, tá bom? Então, atenção quanto a isso, que aqui, quando eu falo atividade econômica, eu tenho um grupo grande, né? E dentro desse grupo grande, eu vou ter algumas atividades que é de exploração econômica mesmo, nós vamos falar sobre elas aqui, e outras empresas públicas ou sociedade de economia mista que vai fazer, na verdade, vão desempenhar funções que são desempenhadas pela administração pública, que deveriam ser desempenhadas pela administração pública, tá bom? Estou vendo aqui se tem alguma dúvida. Nope. Qualquer coisa, vocês me chamam aqui no chat, tá? Vou deixar ele aqui abertinho. Ok? Então, observe. Então, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas vão ter de cara esses dois, né? Esses dois conceitos aí. Esses três, essas características primárias, ok? Então, observem isso, guardem isso, porque se eu estou falando de direito privado criado por lei, eu estou falando de pessoas jurídicas que podem ser ou empresas públicas ou sociedade de economia mista. É claro que à medida que a gente foi avançando aqui nas diferenças, porque vocês já devem estar falando, e aí, professora, mas daí? Então, é tudo a mesma coisa? Qual que é a diferença da empresa pública e da sociedade de economia mista, né? Então, nós vamos diferenciar esse conceito, igual eu falei para vocês. Mas eu acho que ele só vai se firmar aqui na cabecinha da gente quando a gente terminar o conceito. Então, até por efeitos didáticos, eu preferi conceituar, colocar aqui no início do slide, mas vocês vão ter o entendimento completo do conceito de empresa pública e o entendimento completo do conceito de sociedade de economia mista depois que a gente terminar todas as características, da mesma forma que a gente falou das fundações, tá bom? Então, olha só. Começando aqui da empresa pública. Pessoa jurídica de direito privado, a gente já falou que era de direito privado, que integra a administração pública indireta, que a gente sabe que integra, nós já falamos que na Constituição está previsto, de qualquer dos entes políticos, né? Então, ela pode ser criada a nível municipal, pode ser uma empresa pública a nível estadual e pode ser uma empresa pública a nível federal, cuja criação é autorizada por lei específica, com capital exclusivamente público. Com capital exclusivamente público, destinando-se à exploração de atividades econômicas ou à prestação de serviços públicos. Lá na frente, a gente vai ver que a grande diferença da empresa pública para a sociedade de economia mista é justamente esse capital exclusivamente econômico, tá? Seguindo aí para o conceito da sociedade de economia mista. Vamos ver aqui a diferença.
A pessoa jurídica de direito privado, ok, a outra também é. Integra a administração pública indireta de qualquer um dos entes federados, ok, a empresa pública também é. Cuja criação é autorizada por lei específica, ok, a empresa pública também é. Porém, uma coisa que é muito importante, o regime jurídico da sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser na forma de sociedade anônima, tá bom? Me conta aqui, vocês já estudaram direito empresarial? Estamos estudando a sociedade anônima agora. Maravilha, Cleus. Então, olha só, pensem tudo aí que vocês vão aprender lá, tá bom? Né? Falando tudo que couber da sociedade anônima, vocês vão aplicar aqui para a sociedade de economia mista. Não, professora, mas engraçado, eu pensava que eram coisas diferentes, né? Eu achava que, sei lá, quando eu falo de sociedade de economia mista, sociedade anônima, eu achava que era tudo diferente. São matérias diferentes, né? Então, sociedade anônima, característica, igual diferenciar, né? Sociedade limitada, de sociedade anônima, etc., é uma coisa. Entender por que a lei vai trazer aqui a sociedade de economia mista e obrigar que essa sociedade de economia mista, quando ela for criada, ela vai ser criada na forma de sociedade anônima, né? Com capital, não vai ser sociedade limitada, por exemplo, igual acontece com as empresas privadas de uma maneira geral, tá bom? Então, elas sempre vão ser sociedades anônimas. Então, vocês vão estudar lá com o Franco, e tudo que vocês aprenderem lá vai caber aqui dentro da sociedade de economia mista. Mas não é nosso objetivo aqui no direito administrativo entender quais são todas as características da sociedade anônima, porque vocês já estão estudando isso lá, ok? Com a participação obrigatória de capital público e capital privado. Então, aqui, ó, de cara, vou até voltar o slide. Empresa pública com o capital exclusivamente público. E eu não tenho que criar essa empresa obrigatoriamente no regime de empresa de sociedade anônima, tá? A empresa pública não. Mas a empresas, né, a sociedade de economia mista, ela obrigatoriamente será uma sociedade anônima, uma SA, né? E obrigatoriamente vai ter que ser composta por capital público e por capital privado, cuja maioria das ações com direito a voto pertence ao ente público, pertence à pessoa política instituidora ou a entidades integrantes da administração pública. Ou seja, a sociedade de economia mista, ela tem capital privado, ela tem capital público, e as ações, né? A maioria dos acionistas que votam, aqueles que têm direito ao voto, eles têm que ser do público, seja do ente instituidor ou de alguma outra entidade pública, tá? Alguma outra entidade que integra a administração pública, destinando-se à exploração de atividades econômicas, que era a finalidade, né, o objetivo, ou a prestação de serviços públicos. Então, pessoal, atenção, a opção do ente, né, do Estado de Minas Gerais, em criar uma empresa pública ou criar uma sociedade de economia mista, na verdade, depende da necessidade da própria administração pública. Às vezes, aquela administração pública fala assim, não, eu não preciso de capital privado para criar essa empresa e para poder explorar determinado tipo de atividade econômica. Às vezes, eu vou dar conta sozinha aqui, ó, né? Mas às vezes não, tá bom? Então, o próprio ente público, ele vai fazer a opção. Se ele fizer a opção, por exemplo, aqui no âmbito federal, coloquei algumas empresas
a nível federal, tá bom? Empresas públicas. Não, faço questão aqui, né? A minha necessidade, o meu interesse de utilização do meu capital público aqui é que ele seja único e exclusivamente público, tá bom? Então, eu vou criar empresas públicas, que é o caso aí do BNDES, da Caixa Econômica Federal, dos Correios, Infraero, Embrapa e por aí vai, tá? Esses aqui são só alguns exemplos, ok? Então, estou falando aqui no âmbito federal, como eu falei. Para ser mais democráticos, a gente estuda no âmbito federal. Não quer dizer, né, que no âmbito estadual não tenha empresas públicas e nem no âmbito municipal. Pode ter sim, tá bom? E alguns exemplos também de sociedade de economia mista no âmbito federal, a gente vai ter aqui, né, o Banco do Brasil, a Petrobras, Eletrobras, tá bom? Que são sociedades de economia mista. Então, voltando ao conceito de sociedade de economia mista, eu tenho capital público e privado, sendo que os acionistas, o maior número de acionistas, né, de ações, com direito a voto, tem que ser do público, tá bom? Nesses casos todos aí. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa até aqui, dessa parte conceitual? Igual eu falei, vocês vão compreendendo esses conceitos à medida que a gente for avançando aqui no conteúdo mesmo. Porque eu lancei o conceito e a gente vai ver as características, né, uma a uma. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa até esse momento, tá ok? Professor, Oi, Júnior. se a gente tiver em dúvida quanto à empresa, se ela é de economia mista ou se ela é pública, como que a gente faz essa diferenciação? Você vai ter que ir na lei instituidora, né, para descobrir. Então, vamos supor, tem uma empresa X que você não faz nem ideia. Você ouviu falar e você não faz nem ideia do que ela é. Aí você tem que, em tese, ir na lei instituidora e verificar se ela é uma empresa de economia, se ela é uma sociedade, peraí. Passou. Se ela é uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, tá bom? É sempre a lei que vai responder isso para a gente, tá? A lei que cria aquela entidade. Combinado? Ô, professora, então, essa questão que a senhora falou, que as empresas de economia mista, sempre elas vão ser sociedade anônimas. Sempre, sempre. Mas não quer dizer que eu tenha uma empresa pública não quer dizer que as empresas públicas não possam ser sociedade anônima, não, Cleusa. Uhum. Elas podem ser também. Então, fala assim, não, essa aqui empresa é SA, então ela é uma sociedade de economia mista. Não, não é uma regra. Né? O que eu posso garantir é que todas as sociedades de economia mista, elas são SA. Ok. Nem todas as empresas públicas vão ser SA, mas podem ter empresas públicas SA também. Tá bom? Ok, turma? Ok. Beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, coloquei aqui de exemplo, só porque às vezes a gente fica falando, né? Empresa sociedade de economia mista, empresa pública, às vezes a gente não consegue visualizar muito bem, né? Então, coloquei os exemplos aqui, lembrando, estou falando aqui do âmbito federal, mas a gente pode lançar a mão de perguntas e pesquisas aqui de quando se trata de empresas a nível estadual e municipal, tá bom? Aí a gente olha. O que acontece, pessoal? Eu separei 2 artigos aqui como base de fundamento jurídico para vocês prestarem atenção no seguinte, olha só. Então, isso aqui está dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela já fala, de uma forma geral,
que a iniciativa privada, cabe à iniciativa privada a exploração de atividades econômicas, que o Estado ele não deveria ter, por fim, no sentido restrito, né? Assim, interesses econômicos. Na verdade, o Estado, originalmente, para que ele existe? Ele não existe para explorar atividades econômicas. Originalmente, ele existe para regular essas atividades econômicas, para fiscalizar essas atividades econômicas e para prover uma série de serviços. Para isso que eu tenho Estado. O Estado em si, se a gente for pegar a natureza jurídica do Estado, ele não tem que ele não existe para ficar competindo, né? Porque, na verdade, cabe à iniciativa privada. E isso, inclusive, é um dos princípios do liberalismo, né? Não é o Estado. Senão, se a gente estivesse falando que é tudo estatal, a gente não estaria falando do liberalismo, ok? Então, a própria Constituição, ela já coloca... Professora, você ficou muda para mim aqui. Só para você? Teve alguém que não ouviu mais o que eu falei? Eu ouvi. Só vejo você mexendo na boca, professora. Não ouço nada. Ixi, Tá Maria. normal. O problema deve estar com ele, então. Tá, hoje... Ixi, Vou reiniciar o meu aqui para ver se é o meu. combinado. Tadinho, eu respondi ele horrores e ele nem deve ter ouvido a resposta, né? Mas Ou talvez a senhora silenciou ele. será? Não, aqui não, tá normal. Tava normal, porque agora ele saiu aqui. Mas, enfim. Então, entendam comigo, quem estudou aí, eu acho que alguns... O Matheus estudou, a Ana Paula estudou, a Cleusa, que a gente estudou história, né? A gente falou muito sobre essas questões de Estado, né? De liberalismo, de Estado de Direito, né? A criação do Estado de Direito Social, Estado de Direito Liberal, até falar propriamente do neoliberalismo. Então, a própria Constituição Federal, ela garante que, olha, a exploração de atividades econômicas, isso é da iniciativa privada. O poder público, não tem nada a ver com isso, em regra, tá? Eu tenho que fazer o quê? Na verdade, eu tenho que regular, fiscalizar as atividades econômicas e também, com certeza, oferecer uma série de serviços, por exemplo, educação, saúde e tal, tá bom? Então, o que acontece? Lá no artigo 173 da Constituição Federal, a gente vai ter o seguinte dispositivo. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, tá bom? Então, isso aqui seria os momentos em que a Constituição Federal permite que o Estado explore, tá, diretamente a atividade econômica, quando for necessária para a segurança nacional ou para atender, né, aí os interesses coletivos. Então, por exemplo, só de bater o olho e ler, eu posso ter... Vamos pensar num serviço aqui, tá? O correio. O correio, ele é importante? Ele é uma atividade econômica de interesse coletivo? Né? Júnior, você voltou, você está me ouvindo? Tô, agora eu ouço. Normal. Beleza. Acho que é- Eu nem sei, Júnior, se você escutou a resposta para a sua pergunta. Não, da lei eu escutei. Depois que mudou, né? Então tá bom. Você falou uns 20 segundos, assim, só mexendo na boca, aí eu já te interrompi. Não, então tá bom. Então depois qualquer coisa, se você não entender esse pedacinho, você volta lá no vídeo, tá bom? Beleza, obrigado. Então, pessoal, vamos lá. Então, o 173 vai falar assim, olha, é de interesse coletivo? Então sim, Estado, você pode explorar essa atividade sendo interesse coletivo. Muitas coisas vão
estar como resposta esse artigo 173, porque eu estou falando de relevante interesse coletivo. Ok? Então, por exemplo, só a título de exemplificação aqui. A gente teve, os mais velhos talvez vão lembrar, os mais novos com certeza não. Anterior aí à década de 90, que assim, a gente tem a Telebrás, né? Que é uma sociedade de economia mista, do ramo de telecomunicação da União, né? Na verdade, ela foi criada, foi extinta, e depois agora, depois de 2010, ela foi criada de novo. Mas, por exemplo, lá no início da década de 90, entendia que as empresas privadas no Brasil, elas não tinham recursos suficientes, olha que loucura, que elas não tinham recursos suficientes para implementar no Brasil um serviço de telecomunicações de qualidade. Então, o Estado vira e fala o seguinte, então eu vou criar a Telebrás, porque eu, como Estado, eu consigo suprir esse interesse coletivo, essa necessidade, né, essa prestação de serviço, que era empresa de telefonia, porque a iniciativa privada ela não conseguiria, porque seria muito custosa a expansão da rede nacional de telecomunicações, entende? Por exemplo, porque se isso coubesse apenas a uma empresa privada, a empresa privada falaria assim, como ainda é, né, gente? Como ainda é. Mas a empresa privada falaria assim, eu vou oferecer serviços de telecomunicação só para São Paulo, só capital. Não quero saber de ficar levando fiação para o interior do Amapá, não. Entendeu? Então, nesse ponto, o que o Estado fala? Olha, é um interesse coletivo, embora seja uma exploração de atividade econômica, mas as empresas privadas não vão dar conta, não tinham recursos suficientes. Poderia ser verdade. E outra coisa também que nessa época era uma questão de segurança também, imperativo de segurança nacional, por causa do sigilo de dados, né? Então, assim, eu precisava que é muito louco isso. Eu precisava que as informações passassem apenas para o Estado para não ficar nas mãos dos particulares. Hoje isso dá muito pano para manga, né? Por que o Estado tem direito de ficar aqui com as minhas informações? Vocês concordam comigo? Por que o Estado, a empresa privada não pode manter o sigilo das minhas informações? Por que o Estado pode, então? Que hoje a gente entra aí nas linhas, né, de WhatsApp, de criptografia, nem a própria empresa sabe do conteúdo daquela conversa, né? Enfim, gente, eu tenho mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. A aula acaba agora, né? 9h45? 9h50. Não, Cleusa? Acho que 9h50. Não, porque a aula começou 5 para as... Como é que é? 8h55, com mais 50 minutos. Então tá. 45, né? Porque senão vocês ficam o outro professor esperando. Então, pessoal, olha só. Continuamos a aula aqui amanhã com o artigo 177, que a gente vai falar dos monopólios da União. Mas segura a onda aí, porque esse assunto é legal para a gente falar, né? Até para a gente poder ligar um pouquinho aí com as atualidades aí de LGPD e tudo, né? De proteção de dados e tal. Tá bom? Professor, Oi. só uma coisinha que eu não assisto essas aulas de sexta, porque eu tenho processo penal 4 horários seguidos. Entendi. Mas aí eu vou atualizando aqui, tá? Vai atualizando, tá? Vai vendo no YouTube, porque assim, a gente fica preocupado de vocês pularem demais. Por exemplo, eu não sei se você viu as últimas aulas, aí você já chega às vezes de paraquedas, né, no conteúdo, e é ruim a gente perder essa sequência. Então, tentem sempre manter as semanas, tá? Para vocês não ficarem perdidos e desanimados. Porque eu falo que quando a gente não entende uma coisa, o que acontece?
a gente para de assistir. A gente fala assim, ai, que preguiça, ai, não estou entendendo nada mesmo. Ao passo que quando a gente entende, a gente já tem mais gosto de assistir a disciplina. Então, é só para vocês não pularem muitas aulas, tá bom, Júlio? Mas Não, eu faço questão de assistir a de quinta justamente por isso, entendeu? Mas é que eu não gosto só de ficar vendo o vídeo lá, não. Fica um negócio muito vocês automático, assim. perdem também a oportunidade de perguntas, né? Isso